Fala galerinha, tudo bem com vocês? No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 48, a partir do versículo 16, diz assim: Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Note, não falei em segredo desde o princípio. Deus enviou a mim e o seu Espírito. Eu sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Note que na antiga aliança, para a bênção de Deus se manifestar nas nossas vidas, nós tínhamos que cumprir os 613 mandamentos. Eu precisava cumprir todos os mandamentos. Do contrário, a bênção do Senhor não recairia sobre as nossas vidas. Mas nós vemos aqui, no livro do profeta Isaías, a palavra de Deus revelando a pessoa de Cristo e que Deus enviaria, aquele que criou tudo no princípio e o seu Espírito. E se nós formos agora para a segunda carta de Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo de número 1, olha o que diz as Escrituras. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não mais em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne dos nossos corações. Se eu tinha que conhecer todos os mandamentos e praticá-los, agora o desejo de Deus é manifestar o seu querer, a sua vontade, os seus desejos e os seus estatutos dentro de nós. Foi por isso que ele enviou o seu Filho amado. Diz a palavra de Deus, no Evangelho de João, que no princípio era o Verbo. Ou seja, não falei em segredo desde o princípio. João diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diz a Bíblia no versículo 12 que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse verbo que estava no princípio, que é a palavra de Deus, a palavra manifestada, a manifestação do movimento e da ação de Deus, que é Cristo. O versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e o Verbo tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus então veio manifestar a vida de Deus em nós. Ele fez uma troca comigo e uma troca com você.
ele se fez maldito no meu lugar, para que a bênção de Deus pudesse repousar sobre a nossa vida. Mas mais do que isso, diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14, e os versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Paráclito. Ele enviará outro Consolador para que fique com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conheceis, porque ele habita em vós, e ele estará em vós. E ele vos ensinará todas as coisas e dará testemunho de mim. Essa é a promessa de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer no meu e no seu lugar. E depois de concluir toda a obra, ele ainda enviou o seu Espírito para nos guiar, para nos ensinar, para nos ajudar. O desejo de Deus é nos ensinar aquilo que é útil e nos guiar no caminho em que nós devemos andar. E nós já temos essa promessa. Essa promessa é o Espírito de Deus que vive e habita dentro do meu e do seu coração. E o desejo dele é continuar ensinando você que Jesus é mais vivo e mais real do que você imagina. O desejo de Deus é que o Espírito de Deus torne Jesus mais vivo e mais real dentro de nós, nos guiando, nos ensinando o caminho em que nós devemos andar, nos ensinando aquilo que é útil, aquilo que gera vida em nós e através de nós. Esse é o desejo de Deus para a minha vida. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Deus abençoe você, no nome poderoso de Jesus.